Muito bom dia, fala aí meu amigo, minha amiga ligados aqui no canal do Gol. Estamos chegando, abrindo uma semana, segunda-feira, dia 4 de agosto. É a primeira edição do Diário em agosto e estamos aqui para trazer as principais notícias do mundo no futebol no Brasil e também no restante do globo, o que aconteceu no final de semana, para você começar a semana já bem ligado com todas as informações, né? Claro que o foco Campeonato Brasileiro é o principal, porque a rodada foi quase cheia, tem jogo nessa segunda-feira e a gente vai te manter muito bem atualizado. A briga pelo título promete, tá quente sim, a briga lá embaixo também tá bem legal. Vamos nessa! Deixa o seu like, deixa o seu hype, se inscreva no canal, compartilhe o canal do Gol e deixa o seu comentário. A sua opinião é muito bem-vinda, muito importante. Diz aí o que você está achando da disputa, né? Quem que vai chegar lá em cima mesmo? Será que o Cruzeiro vai recuperar o fôlego? Vai passar o Flamengo? O Flamengo e o Palmeiras vão manter essa briga lá? Será que o Bahia tem chance? Ou então, sei lá, alguém aparece, o Mirassol? Será que teremos um Mirassol aí nessa disputa? E lá embaixo também eu quero saber, porque hoje tem duelo na zona de rebaixamento, podemos ter uma mudança, né? Vale a pena. Vamos lá, vamos começar aqui colocando a nossa tela, dividindo aqui meio a meio. O gol.com.br, você já sabe, você acessa lá todas as principais informações, destacando o mercado da bola, que daqui a pouquinho tem o Gol no Mercado, então se inscreva no canal e clica no sininho para ser notificado assim que sair um vídeo novo, que você vai ficar sabendo das informações do mercado da bola e a gente vai destacando sempre o nosso site para você fazer aquela leitura geral, né? Ficar por dentro de tudo. Vem aqui, Campeonato Brasileiro, a gente vem para a tabela do Brasileirão. Rodada que começou no sábado com um empate em Sport e Bahia. Jogo bem interessante, movimentado para lá e para cá. E acabamos ficando no empate em 0-0. O Mirassol venceu o Vasco por 3-2. Primeiro duelo da história entre Mirassol e Vasco. E o time do interior paulista venceu mais uma. É espetacular aqui, ó. Você clica no Mirassol, você vem aqui acompanhar todos os jogos. Olha a sequência de partidas. O Mirassol não perde desde 5 de maio. Tá? A gente está falando de 9 jogos de invencibilidade com 6 vitórias. Está muito bem o Mirassol, que vai aparecendo bem na tabela de classificação também. É o quinto colocado com 28 pontos. O Fluminense venceu o Grêmio dá uma para cima, vem uma para baixo, fica nessa situação toda. O Fluminense reencontra o caminho das vitórias, vem para a nona posição com 23 pontos. E aí, já no domingo, Corinthians empatou com o Fortaleza em 1-1. Corinthians poupando boa parte dos titulares no primeiro tempo da partida, saiu perdendo por 1-0. Depois, no segundo tempo, entrou o Garro, entrou o Yuri Alberto, entrou o Memphis Depay, entrou o Carrilho. O time melhorou, mas foi encontrar o empate só nos acréscimos, só no finalzinho do jogo mesmo. E fica nessa igualdade, que não é uma boa, mas, claro, o pensamento do torcedor estava todo lá, é quarta-feira, tá pensando no jogo da Copa do Brasil contra o Palmeiras no Allianz Parque. O Botafogo perdeu em casa para o Cruzeiro por 2-0, um placar que foi importante para o Cruzeiro, que volta a aparecer nas primeiras posições, né, dividindo a liderança com a equipe do Flamengo. Uma partida ruim do Botafogo, e o Christian e o Matheus Pereira marcaram 2-0 já no primeiro tempo, né? Embolou a briga, o Botafogo fica nessa história, você não sabe o que está acontecendo. Final de semana já teve notícia também, com a SAF, o Textor enrolado, o Lyon, o que vai acontecer com o Botafogo. Torcedor já dá aquela preocupada, né? Ceará empatou com o Flamengo em 1-1, placar que foi bom para a equipe do Cruzeiro, né? O Arrascaeta fez o primeiro gol aos 37 do primeiro tempo e o Ceará buscou o empate no segundo tempo. O o Felipe Luiz criticado por muitos torcedores por fazer algumas alterações, por mudar o time no segundo tempo, até pensando na Copa do Brasil, precisa reverter uma desvantagem que tem contra o Atlético Mineiro e acabou, né? Tinha uma reserva, tá lá, tá na disputa, vai brigar pelo título brasileiro, ainda mantém a liderança. Podia ter um pouquinho mais de sossego, 2 pontinhos de vantagem, mas, né, pensa também na Copa do Brasil, porque perder para o Atlético, ser eliminado pelo Atlético vai ser um jogo difícil, acontece no meio de semana em Belo Horizonte, então também não ia ajudar, né? E o Atlético que vem embalando, o Atlético que tinha maus resultados, estava ficando mais para trás no Brasileirão,
conseguiu a vitória contra o Red Bull Bragantino. O Red Bull que engata uma sequência muito ruim, né? O Red Bull Bragantino que estava lá na briga pela pela liderança, e olha aqui, ó, já são 5 derrotas consecutivas. Aqui tem o jogo contra o Botafogo pela Copa do Brasil. No Brasileirão são 4 derrotas consecutivas. Não tá fácil e ainda tem essa situação da Copa do Brasil, que perdeu o primeiro jogo para o Botafogo. Precisa reverter essa desvantagem por 2-0 e agora joga em sua casa. O Vitória vencia o Palmeiras por 2-0, Vitória, né? O Kaiser e o Eric marcaram, e aí o Piquerez diminuiu de pênalti, um pênalti que tem suas polêmicas. O futebol brasileiro sempre tem polêmica, tem impressão que não é, parece que saltou a mais ou não é. Bom, só sei que vai dar pano para manga, porque teve discussão de arbitragem no meio de semana no jogo contra o Corinthians, teve reclamação do Palmeiras, vai ter reclamação aqui. O Abel ficou bravo na coletiva mais uma vez, saiu da coletiva no meio. Olha, essa coisa aqui promete bastante. E aí o Flaco Lopes, no finalzinho do jogo, empatou a partida. Palmeiras também, né, poupando alguns dos seus principais titulares, colocando mais no segundo tempo, o Vitor Roque, por exemplo, né, próprio Piquerez, porque está pensando, precisa reverter essa desvantagem. Perdeu por 1-0 o jogo contra o Corinthians e agora joga no Allianz Parque no meio de semana, precisando vencer por 1 gol para levar a decisão para os pênaltis ou por 2 gols para ficar com a vaga de forma direta. Internacional e São Paulo jogando fora de casa, venceu mais uma, hein? Quem diria que trocar de treinador serviria tão bom assim? E um bom começo para o Hernan Crespo, tirando um pouquinho daquele mito que falava do Zubeldia, que estava fazendo o máximo que dava com o elenco. Será que era mesmo o máximo que dava? Aparentemente dava para fazer um pouco mais. O São Paulo vence mais uma, mantém uma boa fase e vai subindo na tabela. O São Paulo que brigava contra o rebaixamento até pouco tempo, né? O discurso era esse, agora está com 25 pontos, é o 8º colocado, vai se aproximando da turma de cima, porque a gente vai mostrar aqui, ó, olha como mudou bastante o desempenho. Essa aqui é a estreia, né, do Crespo como treinador do São Paulo contra o Flamengo, na volta ali do pós-mundial, fora de casa contra o Flamengo. Depois tem um empate em 2-2, e aí, ó, venceu o Corinthians, venceu o Juventude, venceu o Fluminense, bateu o Atlético Paranaense pela Copa do Brasil e agora vence também o Internacional. O time vai acumulando vitórias e vai subindo também na tabela de classificação. Então, repassando aqui, Flamengo lidera com 37, Cruzeiro é o segundo, 37 pontos, diferença só nos critérios de empate, Flamengo ainda com um jogo a menos. Palmeiras tem 33, Bahia tem 29, esse é o G4 brasileiro. Mirassol aparecendo aqui, 26 pontos, 28 pontos, aliás, na 5ª colocação. Zona de rebaixamento, tem Santos com 15 pontos, Fortaleza com 15, Juventude com 11 e Sport com 6. Isso pode mudar, tá? Isso pode mudar hoje, porque tem uma última partida na 18ª rodada, nesta noite de segunda-feira, 8 da noite no horário de Brasília. Tem aqui nosso Abre já prontinho lá também, você confere as informações. O Mike pode fazer a estreia, provável time dos dois, né? E jogando no Morumbis, o time do São Paulo. Jogando em São Paulo, o time do Santos, né? Vai jogar no Cícero Pompeu de Toledo, o Morumbis, para essa partida. Se o Santos vencer ou empatar, joga o Vasco para a zona de rebaixamento. O Vasco tem 15 pontos, o Santos também tem 15. Então, um pontinho aqui já garante um respiro um pouquinho mais aliviado para a equipe do Peixe, que tem o Kleber Xavier em situação, né, crítica aqui. São 3 jogos, desde que venceu o Flamengo, são 3 jogos sem vitórias, 2 derrotas e um empate. O Juventude vem de 3 derrotas consecutivas. Está numa situação complicada, está com um técnico interino. Então, o Santos tem uma boa oportunidade de deixar a zona de rebaixamento nesta segunda-feira. Passando pela Série B, teremos 2 jogos ainda fechando a rodada que começou lá na quinta-feira com o Vila Nova perdendo para o Curitiba por 2-1. Remo, depois na sexta-feira, perdeu para a Ferroviária por 2-0 e o Operário Ferroviária venceu o Criciúma por 1-0. No sábado, o Botafogo de Ribeirão venceu o América Mineiro por 2-1, o Amazonas empatou com o Goiás em 2-2.
Grêmio, Novo Horizontino e Avaí jogariam no sábado, jogaram no domingo, porque o Avaí teve um problema com o voo que levaria na viagem, né? Aí adiou a partida, empataram em 1-1. Chapecoense fez 3-2 no CRB, que joga já no domingo. Atlético Paranaense empatou com o Paysandu em 1-1. Hoje, 2 partidas, Atlético contra o Atlético Goianiense e Cuiabá contra o Volta Redonda. G4 da Série B tem Goiás com 38 pontos, Curitiba já de novo encosta ali, né, com os mesmos 38 pontos, Novo Horizontino tem 35, Chapecoense 33, conseguindo um respirinho aqui para o Remo, que é o quinto colocado com 30 pontos. O Criciúma tem 29, aí você vai lá embaixo, zona de rebaixamento, que está muito quente. Olha a diferença aqui dos pontos, é espetacular. Amazonas é o lanterna com 20 pontos, Paysandu tem 21, Botafogo tem 21, o Volta Redonda tem 21, mais o América Mineiro tem 21, o Atlético Goianiense tem 23, né? Hoje o Volta Redonda pode sair da zona de rebaixamento, podemos ter mudanças aqui nesse panorama também do rebaixamento para a Série C do Brasileirão. E para a gente fechar, vou falar aqui da Seleção Brasileira Feminina, que foi campeã da Copa América, um jogaço com a Colômbia, jogo de erros, jogo de acertos, mas uma partidaça que tivemos entre Brasil e Colômbia, 4-4, o primeiro tempo terminou empatado em 1-1. No segundo tempo nós tivemos o 2-1 da Colômbia, o Brasil vai lá e empata 2-2, aí sai um gol no finalzinho ali, parecia o fim de tudo, com a Colômbia ficando com o título, e a Marta encontra um gol aos 96, né, aos 51 do segundo tempo, consegue o gol de empate, leva o jogo para a prorrogação, faz o gol que seria do título brasileiro, mas vem o empate também da equipe da Colômbia, 4-4, e aí a decisão vai para os pênaltis e o Brasil vence por 5-4. Espetacular, espetacular mesmo aqui, foi uma decisão incrível, quem assistiu foi no sábado à tarde ali, valeu a pena, sensacional. Tá? Sensacional mesmo, o Brasil mantém a sua hegemonia no futebol sul-americano, mas a Colômbia mostra aqui um belíssimo trabalho, a Colômbia mostra que está chegando e que promete incomodar nos próximos anos. Uma decisão daquelas, assim, ó, tirar o chapéu, e a Marta foi eleita a melhor jogadora do campeonato. Foi muito bem mesmo, né? Jogou muito bem, e essa final, gol espetacular que ela fez no finalzinho da partida, sensacional, sensacional. Tivemos alguns amistosos também no final de semana com o futebol europeu que começa a retornar aos poucos aqui. Tivemos o gol do Arias pela equipe do Wolverhampton, né? Sua estreia como jogador do Wolverhampton. Tivemos também o Luiz Dias fazendo uma boa partida na vitória do Bayern de Munique em jogo amistoso lá na Allianz Arena contra o Lyon. Então temos alguns bons jogos, futebol vai recobrando, né? Porque a Europa vai voltar a agitar, o futebol sul-americano tá ótimo, e aí todo mundo em ação muito em breve. É isso, pessoal. Ficamos aqui com essa edição de nosso boletim do Gol. Peço mais uma vez o seu like, muito importante pra gente, a sua interação, seu hype, você se inscreva no canal, compartilhe o canal do Gol e até amanhã, então. Aliás, até hoje ainda, porque daqui a pouquinho a gente volta também com o Gol no Mercado, com as principais notícias do mercado da bola no Brasil e no mundo. Valeu, aquele abraço.